Mano, Vai sentar ali. bora. Tá lá. Bora mudar. Lá na frente. Não? Ai, pode ir lá. Vamos lá então? Ah, não, pode ser. Pode ser não, cara. Ixi. Ah, não, queria o... Da louça. Ali não dá de mais nada. Lá atrás. Ah, sim. Bota aqui. Então, Abre a mesinha. Pessoal, a gente vai começar agora a entrar nos conteúdos mesmo da psiquiatria, tá? Como a gente tinha falado. Depois, a gente vai retomando sempre o exame mental dentro do que a gente vai falar de cada transtorno. Só mais uma vez lembrando, né? Sempre reforçar o CAAL, o HDMAV e a cabecinha de vocês aí, para vocês irem consolidando esse mnemônico aí, para que depois a gente possa sempre estar retomando isso como forma de aplicabilidade dentro dos transtornos. Bem, a gente vai ver que, na verdade, os transtornos psicóticos, existem alguns que são mais conhecidos de vocês, como, por exemplo, a esquizofrenia. E é esse tipo de transtorno psicótico que a gente visa na graduação médica tentar trazer-nos a identificar. A função, na verdade, é fazer com que vocês, quando estejam numa UBS, numa emergência, que vocês consigam, então, identificar esses sintomas, né? E se não conseguir conduzir, pelo menos que consigam encaminhar esse paciente para onde ele precisa chegar para o tratamento, tá? Então, assim, a gente hoje coloca num grande grupo de transtornos psicóticos e a primeira coisa que a gente precisa aprender é o que é psicose, né? Se a gente está falando de psicose, a primeira coisa é saber o que é psicose. Então, nós vamos dizer que alguém está psicótico sempre que esse alguém apresentar uma dessas três características aqui: delírio, alucinação ou comportamento amplamente desorganizado. Eu preciso ter as três coisas para dizer que alguém está psicótico? Não. Basta uma dessas características, uma dessas eu já posso dizer que alguém está psicótico, tá? Então, por exemplo, ontem de novo, não sei, eu sempre tenho falado com vocês de um pai que ele fica brigando, que a filha está delirando, ele não consegue tomar uma conduta perante essa filha. Ontem ele ficou preocupado que ela veio para a faculdade. Vou pegar aqui a frase do pai, só para vocês entenderem como que isso na prática é a fala do familiar, né? Como vocês vão receber isso como fala, como... Cadê aqui? Deixa eu só achar. Ontem ele começou a me mandar a mensagem, era 8 horas da noite. Aí aqui, ó, de novo, ó. Olha o que o pai fala. Boa noite, doutora. Preciso de uma orientação sua. Eu falei, que posso ajudar? Minha filha continua com mania de que todo mundo está contra ela. Quer continuar na faculdade desse jeito, porém só vai para lá com ódio. Ela não está aceitando. Chamei a ambulância da Unimed, não levaram porque falaram que ela está consciente. O que se faz numa situação dessa? Preciso de ajuda. Para minha filha, todos os dias fala que eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão ela vai fazer. Ela fica ameaçando o pai, né?
Aí eu falei aqui com o pai, ele coloca assim, doutor, eu estou me posicionando, mas as pessoas de saúde não a levam. Parece que vai ter que acontecer alguma coisa para levarem ela. Isso eu não entendo. Porque não levar antes que aconteça alguma coisa. Já faz um tempo que está assim. Mas ela não vai tomar... Aí eu falei, né, de algumas orientações. Aí ela falou, ela deu uma acalmada, eu perguntei se ela estava agressiva. Ele falou assim, deu uma acalmada nesse sentido, mas só fica falando todos os dias que eu tenho que fazer alguma coisa, porque não vai deixar barato e que ela não é otária. Fala disso dos vizinhos, fala disso na faculdade, ela só está conversando isso. Então, quer dizer, olha como é complicado, né, para esse familiar, porque ele tem uma bomba relógio dentro de casa e os profissionais de saúde não estão capacitados. Já foi a segunda vez que vai uma ambulância à casa dele e aí chega lá, qual que é o exame mental dessa paciente? Óbvio que ela está consciente. Óbvio que ela está, às vezes, atenta, né? Nova vigília, nova tenaz. Quando chega alguém, ela se comporta de forma dissimulada, como se estivesse tudo bem. Porque é aquilo que a gente falou. O fato da pessoa ter uma alteração, no caso dela aí, eu não a conheço pessoalmente, mas só pela história, já é nítido que ela tem uma alteração a nível de pensamento. Ou seja, ela tem um delírio que tipo? Persecutório. Todo mundo está contra ela, todo mundo quer fazer alguma coisa contra ela. Só que na hora que essa pessoa que está há anos com esse problema, vai aparecer o problema dela. O dia que ela estiver, às vezes, numa sala de aula, um professor fizer alguma coisa, ela põe na cabeça que o professor está, exemplo, contra ela vai lá, leva uma arma e atira no professor. Ela pega uma faca e esfaqueia o professor. Que é o que a gente vê na televisão acontecer. Aí todo mundo, meu Deus! Mas concorda que a tragédia ela já está sendo anunciada. Você vê que ela fala para o pai na fala dele, eu vou resolver. Você não está fazendo nada, eu vou resolver. Esse pai que às vezes sai na cozinha, vai pegar uma coisa na cozinha, ela pega uma faca e esfaqueia o pai. E aí olha onde a gente chega. 2 ambulâncias vão buscar e não pegam, porque não estudaram, não conseguem identificar isso aqui. Porque na cabeça das pessoas, surto psicótico é o quê? A pessoa está... Para as pessoas, surto é isso. E não é. Não é surto. Isso aqui, qualquer uma dessas coisas é um surto psicótico. Isso aqui é a sinalização do estágio mais grave de precariedade do estado mental de um ser humano. Então é isso que a gente tenta fazer aqui com vocês hoje, que é essa capacitação para vocês, quanto médicos, não deixar que isso aconteça, porque essa população sofre e ela sofre muitas vezes depois danos inconscientes, assim, né, que não tem mais como corrigir. Então, nesse caso, professora, dentro do, vamos supor, os profissionais não estão preparados, mas vamos supor que seja nós lá na frente e a gente identifique isso, que ela não tem esse comportamento estereotipado, né, de ventania, mas a gente viu que pode até ter esse perigo. Nesse caso específico, para onde que a gente encaminharia? Então, esse que é o problema. Aonde está preparado para receber ela? Quem que é essa pessoa ela tem que chegar no serviço de psiquiatria. Só que para chegar no serviço de psiquiatria, ela tem que ser conduzida. Ela está delirante, ela não aceita. Então, isso tem que ser feito à força, à revelia dela. Aqui é pior ainda, porque ela não tem nenhum diagnóstico. Então, por exemplo, nenhum psiquiatra atestou que ela tem esse problema. Se ela tivesse um laudo, o pai poderia ir lá na justiça e falar, olha, ela tem esse laudo, exemplo, ela é esquizofrênica, está delirante, ela não aceita em casa, eu preciso que remova. Nesse caso, é o que a gente conhece como internação compulsória. Aí a própria justiça determina e eles têm que cumprir. Aí vai o SAMU, vai a polícia, vai todo mundo. Só que isso aqui é aquela velha história, é uma família que tem um pouco de condição, que aí quer que a Unimed faça isso, a Unimed não tem um psiquiatra para ir dentro da ambulância,
ir lá, chegar, avaliar, constatar e colocar. Quem que a ambulância manda? Um técnico de enfermagem lá com eles, nem médico vai. E aí o técnico, quando chega lá e vê o paciente sentado conversando, imagina, não vou pegar fosse um paciente desse. Entende? Então, por isso que é complexo isso daí. Teoricamente, o paciente ele tem que ser encaminhado ao serviço de psiquiatria. O certo era o SAMU mesmo ir buscar a força e levar. Ponto. Mas acontece que na prática isso não funciona. Mas no caso dessa paciente, ela já não tem diagnóstico? Não. Essa paciente está há 9 anos doente dentro de casa. Mas nesse caso aí, você já não podia pedir algo tipo que a senhora falou, compulsório? Eu não posso porque eu nunca vi ela na minha vida. Eu sei o que o pai me contou. Eu não vou dar um laudo sem eu ver. Entendeu? Aí, por exemplo, o pai já me ligou 2 vezes. Aí o pai fala assim, aí semana passada, o pai acha que é assim, né? A gente não tem nada o que fazer. Ontem ele me mandou mensagem, 8h20, ele disse, a senhora não pode vir agora às 9 horas da noite? Aqui eu falei, aí para não ser deselegante, você fala, não, infelizmente, tem uma criança pequena. Poxa, não existe, né? Eles ainda se comportam como você, a senhora pode vir agora? Agora a senhora pode vir? Não é assim, né? Ninguém vai. Então, não sei se você lembra que eu contei que os pais marcaram consulta comigo, aí chegou lá os dois para se tratarem. Aí na interface falaram que estavam adoecidos por causa dessa filha. E quando eles me contaram a história, eu falei assim, olha, provavelmente ela é uma paciente psicótica. Né? Ela é uma paciente psicótica, ela está disfuncionante, ela passa o dia todo, a manhã inteira dormindo, ela passa o dia todo dentro do quarto, ela só sai de casa para vir à faculdade e voltar. Só que ela vem na faculdade, volta irritada e vem irritada porque ela acha que todo mundo na faculdade está perseguindo ela. Ela tem 29 anos e isso começou por torno de 20 anos. Ou seja, antes ela só falava. Agora ela já está ficando agressiva com os pais. Já não está tomando banho, ou seja, ela já está mudando o comportamento também. Então é uma psicose que só está agravando. E ninguém toma uma posição, porque isso daí depende muito também da posição dos pais, né? Tem pais que são muito permissivos, eles ficam muito inertes, assim, porque igual eu falei ontem pra ele. Aí você semana passada, a senhora veio? Eu falei, tá, eu vou agora. Ai, não, ela não quer receber, não existe isso. Você não vai perguntar para alguém que tem crítica, você quer receber o médico ou não? Não, você vai, chama o médico chega e acabou, examina, entendeu? Então, como é que eu vou dar um laudo de alguém que eu nunca vi? Não posso. E aí, por isso que fica esse imbróglio, né? É um caso que provavelmente ele só vai se resolver na hora que algo grave acontecer, que é o que não precisaria acontecer, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso daqui. Sempre que a gente vê, né, que o paciente apresenta um desses itens, por exemplo, o paciente pode não estar delirando, nem alucinando, mas está com um comportamento totalmente desorganizado. O que seria isso? O paciente chega na cozinha, o paciente está comendo banana com a casca. Aí você fala, gente, como assim? Né? O paciente está lá pela casa, ele chega, abaixa a roupa e evacua no meio da casa. Né? Então, assim, coisas totalmente fora do contexto. Então, às vezes a gente não está vendo ele delirando, não está vendo ele alucinando, mas está vendo ele fazer coisas literalmente totalmente desconectado. Isso mostra o quê? Que esse cérebro ele está desorganizado, ele não está conseguindo processar as ações dentro de onde ele deveria fazê-las. Então ele começa a ter uma desorganização do comportamento. Então uma dessas 3 aqui já é suficiente para dizer que o paciente ele tem um grau de psicose. Beleza, eu identifiquei que o paciente tem uma psicose. Qual que é a próxima pergunta que eu me faço? Sempre, né? Qual a origem dessa psicose? Qual a origem dessa psicose? Então, essa psicose, ela tem uma causa realmente psíquica ou ela tem uma causa orgânica?
Então, a gente sempre que estiver diante de uma patologia psiquiátrica, a gente vai perguntar: é orgânico ou não? É orgânico? Então, como que eu vou fazer para descartar se é orgânico ou não? O que vocês fariam? Esse paciente já chegou lá no João Paulo, você está lá de plantão, o que você vai fazer? Saber se ela Saber se ela usou drogas, então eu vou ter que perguntar aqui, né? Uso de drogas. Drogas lícitas e ilícitas? Sim. Lícitas e ilícitas, né? Ah, mas digamos que essa paciente esteja desacompanhada ou que as informações que ela ou os familiares me dão são muito vagos, não são concretos, não são confiáveis, e eu tenho um forte indício de que ela pode ser usuária de droga ilícita. O que eu posso fazer, por exemplo, aqui? Um toxicológico, né? Então, uma das coisas que eu posso constatar isso daqui é através do toxicológico, concorda? Então, aqui a gente já entra numa conduta. Ok, além do toxicológico, o que mais a gente vai investigar nessa paciente? Traumas. Ah, ela tem história de traumas, bateu a cabeça, não bateu a cabeça, mas mesmo que ela não tenha batido a cabeça, é, digamos, a primeira vez que ela está apresentando uma psicose, não é um paciente que já tem diagnóstico. Então é óbvio que eu preciso fazer exames de imagem, porque ela pode não ter batido a cabeça, mas ela pode estar com um tumor que está comprimindo uma determinada área do cérebro e mudando o comportamento, ok? Qual exame de imagem é o ideal a gente fazer? No mínimo, um ATC. Mas de preferência, se for pensando em tecido, né, não for fratura e tudo mais, em tecido mesmo, a ressonância ela tem maior acurácia. Porém, a gente sabe que o quê? Ressonância magnética em emergência é coisa rara, né? Geralmente o que eu vou ter é um ATC, que é algo que é mais fácil, mais barato, enfim, né? Toda a parte de preparo, de manutenção do paciente. Mas, o que a gente tem que ter noção? De que eu tenho que pensar em uma imagem. Eu tenho que saber, né? Ah, teve um politraumatismo, mudou o comportamento. Às vezes eu esqueço de pedir lá uma imagem de raio-x de tórax e às vezes o paciente está ali com uma perfuração que está fazendo uma metabolização, uma alteração metabólica, e ele está gerando, por exemplo, uma alteração comportamental. Então é lógico que essa questão de qual exames de imagem eu vou pedir vai depender do histórico desse paciente ali na minha frente, tá? O que mais que a gente pede para esse paciente? Infecção pode dar alguma infecção? Sim, todos os tipos de infecção podem dar alterações psíquicas, né? Sorologias? Exatamente, sorologias. Eu posso ter alguém que é um HIV positivo e desconhece isso e está tendo uma repercussão neurológica. Eu posso ter alguém que tem uma toxoplasmose, que está uma neurotoxoplasmose que o paciente desconhece e que está dando uma alteração. Eu posso ter um paciente hepatopata, por exemplo, um alcoolista, um alcoólatra que está ali com uma cirrose hepática grave que já está dando repercussão neurológica. Então, assim, eu posso ter um paciente com problemas da tireoide, eu posso ter paciente com anemia grave, eu posso ter paciente com anemia falciforme, enfim. Gente, N situações podem gerar, né, situações psíquicas. Então, a gente sempre vai pedir exames laboratoriais e sorologias, né? Às vezes é muito comum, a gente pega um idoso lá totalmente delirante, com comportamento alterado. Ah, mas é um senhorzinho, aí todo mundo esquece de pedir sorologia.
Aí quando vai ver, VDRL positivo, sífilis não tratada, consequências neurológicas, né? Porque o senhorzinho ele já pode ter sido contaminado lá atrás, ou ele pode ser, sim, ainda vida sexual ativa. E é muito comum, né, esses senhorzinhos, eles acabam muitas vezes tendo vida sexual ativa na onde? No mundo da prostituição. E muitas vezes sem nenhum tipo de cuidado, tá? Então a gente nunca pode esquecer, isso aqui é o pilar. A gente nunca vai falar que uma psicose ela é de ordem psíquica antes de fazer a pergunta, é orgânico? E para isso a gente tem que responder através dessa busca, né, desses exames. E outra coisa de muita importância é a anamnese, que a gente falou lá no começo. A anamnese, quando possível, ela vai te dar, né, bastante pré-requisitos já investigativos, conclusivos, né? Você já vai conseguir fazer uma prévia do que te espera ali naquela situação. Então, digamos que a gente anotem esse organogramazinho, tá? Para estudar, que ajuda bastante. Então, primeiro, eu vou dizer que alguém é psicótico se ele estiver apresentando uma dessas 3 alterações. Constatei que é psicose. A minha próxima pergunta é saber se ela é de origem orgânica ou não. Todo mundo está acompanhando? Tranquilo? Perguntado isso, eu descobri que ela é de origem não orgânica. Aí eu vou me perguntar, qual outra pergunta muito importante aqui para mim? Se já teve antes, isso a gente já pergunta aqui, né? Antes, mas quase isso, você quase acertou. Há quanto tempo isso está acontecendo? Isso é importantíssimo e vocês vão entender agora o que eu vou explicar aqui. Então, há quanto tempo, vou colocar assim, há quanto tempo esse paciente está assim? Ele está assim há 1 ano, ele está assim, há 2 meses, ele está assim há 2 dias, tá? Então, a questão do tempo, ela é muito, muito, muito importante, tá certo? Então, aqui também é importante a gente colocar o quê? Que o paciente estiver dentro da anamnese, lembra que a gente vai falar das comorbidades, né? Que a gente já viu lá na primeira aula. Então, isso também já vai nos dando alguns indícios. É um paciente diabético, né? Será que a diabetes pode descompensar quadros psíquicos? É um paciente que fez uma cirurgia bariátrica. Isso pode gerar problemas psíquicos? Com certeza, né? Eu atendo direto pacientes bariátricos em surto psicótico pós-bariátrica. Então, isso daí, a gente tem que sempre levar em consideração o que acontece nesse histórico aqui, lembrando sempre da questão das comorbidades dentro da anamnese. Beleza. Todo mundo guardou até aqui? Professor, esse tempo não é dentro da anamnese? Porque é lá no interrogatório que a gente... Sim, você vai falar dentro do HDA, né? Do HDA. Uhum. Mas assim, isso aqui é um organograma mais rápido, de raciocínio rápido numa emergência, né? E eu pontuo assim, você vai entender agora. Por quê? Porque assim, a gente vai ver que os transtornos psicóticos, todos eles têm como característica o que na sua base? O que todos têm em comum? Quando eu falo transtornos psicóticos, o que todos têm em comum? Psicose, não é isso? Todos têm alteração o quê? Todos têm psicose. Todos têm. O que vai variar, na verdade, aqui é o quê? Ou o tipo
determina o diagnóstico, porque em psiquiatria, lembra que eu falei para vocês para guardar as 4 palavras do primeiro dia de aula? Tudo depende do quê? Frequência versus intensidade, que vai levar a disfunção e sofrimento. Tudo na psiquiatria é baseado nesses 4 pilares. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar essa menina que eu dei o exemplo, ela está com esse delírio de forma frequente, há 9 anos, vamos colocar assim, né? Ela está com intensidade nesse delírio, porque isso impacta a vida dela, tornando ela o quê? Disfuncional e gerando sofrimento. E quando a gente fala gerar sofrimento, não é só sofrimento para o próprio paciente, porque, por exemplo, Alzheimer. O paciente de Alzheimer, ele sofre? Zero. Ele não sabe nem o que está acontecendo. Mas quem que sofre? A família. Os filhos choram, ficam adoecidos. Me lembro de minha avó, quando teve Alzheimer, minha mãe cuidou da minha avó 10 anos. Chegou o ponto que eu tive que dedicar a minha mãe. Porque a gente chegava lá na casa da minha mãe, a minha avó tratada igual um bebê, toda cheirosa do Johnson, passava colônia de bebê. Aí a gente sentava, oi vó, tudo bem? Não, eu tô passando fome, eu tô sendo maltratada, a sua mãe não me dá comida. Aí minha mãe já começava, ai meu Deus, mãe, ela não sabe o que ela tá falando. Eu não aguento mais, meu Deus. Gente, isso é toda hora. Nos consultórios, vocês vão ver, a família, eles chegam devastados. Tem idoso que fica gritando dentro de casa e o vizinho chama a polícia porque acha que o idoso está sendo maltratado. Daí chega lá, o idoso está correndo, sentado, assistindo TV. Então tudo isso vai desgastando. São doenças que geram sofrimento, igual esse pai e essa mãe aí. Eles estão em sofrimento franco. Para a menina é mais um dia só de delírio, mas para eles não. Né? Eles estão vendo a coisa, porque é aquilo que a gente falou, é a interface social. Nós somos inseridos socialmente, nós não vivemos isolados sozinhos. Né? Então, a gente tem que ter essa concepção sempre. Então, isso aqui, do tempo, ele é muito importante para determinar se isso já está gerando disfunção e sofrimento. Todo mundo entendeu até aqui? Eu vou apagar essa luz aqui agora e eu vou colocar os transtornos e eu quero que vocês copiem do jeito que eu vou pôr aqui na lousa no caderno. E para a prova vocês estudem por essa lousa que eu vou colocar hoje aqui na aula, tá? Quanto menos tempo, esse tempo pode fazer uma vontade, não vou pensar na lei de orgânico e reinvestigar, ou já realmente excluir todas as causas possíveis de orgânico? Assim, na psiquiatria, na medicina, nunca há nada absoluto, né? Às vezes você pode ter excluído várias coisas orgânicas, você consegue encaixar o paciente dentro de uma psicose, mas lá mais na frente você descobre alguma doença rara que você não investigou e parará, e que ela tem uma ligação com isso. Pode acontecer, tá? Então, assim, esses dias mesmo eu atendi uma moça pronto, é uma moça com psicose no CAPES. Eu não vou nem saber falar o nome da doença, é que eu estou até sem minha bolsa, eu anotei o nome no papel. E foi bem interessante, porque assim, ela já é há um tempão usuária do CAPES e ela usa haloperidol há um tempão, só que assim, ela trabalha tudo, tem uma vida próxima do normal. E aí eu acho muito estranho, porque eu não conseguia assim, entender em que momento ela se tornou psicótica, por que ela se mantinha com aquele haloperidol, qual era o diagnóstico, porque no CAPES é muito comum, você vai pegar os prontuários, os colegas não escrevem. Eles só colocam lá assim, a data, vamos supor, você foi lá e se consultou hoje. Primeiro, eles não fazem anamnese. Segundo, eles vão lá e colocam assim, 14/8, aí eles colocam conduta mantida. Ou se não, coloca assim,
tal remédio, carimba. Então, às vezes, você vai pegar um prontuário assim de 20 anos. Aí você é o médico que está chegando agora, 20 anos depois, e você não tem histórico do paciente. Ou se você tem uma família para contar, e se nem tiver a família, então você fica completamente às cegas. Aí você só tem duas saídas. Ou você para e faz tudo de novo para tentar entender, ou você fica copiando a receita de alguém que alguém fez em algum dia, sem saber se ela está certa ou errada. Pior ainda, ele chega com o laudo e fala assim para você: eu preciso renovar o meu laudo. Só que olha só como isso é grave. Você vai pegar o laudo de um colega que está há 20, 15 anos, ou um ou mais 2 ou 3 colegas que já continuaram dando aquele laudo. E às vezes você só de olhar o paciente, você olha e fala assim: nossa, esse paciente não tem nada a ver com o que está aqui no laudo. Aí ou você continua renovando o laudo, ou você coloca a cara tapa, de todos os jeitos. Porque às vezes é um laudo que muda o curso da vida da pessoa, tira o benefício que ele teria, ou que ele já tem. Só que na hora que der algum problema, vamos supor, pode ser que isso continue e você renove e está tudo certo a vida toda. E pode ser que não. Em algum momento dá um priprocol com esse paciente e você é chamado judicialmente. Aí o juiz ele determina um perito e o perito te pergunta: por que desse diagnóstico? Aí você não tem embasamento nenhum para dizer o porquê você, quanto médico, está atestando que aquele indivíduo tem aquela doença que nem você sabe se ele... Vocês estão entendendo, gente? Por isso que uma coisa eu explico para os meus alunos sempre: gente, vocês têm que ser chatos. Médico tem que ser chato. Se vocês querem ter paz na vida de vocês, não copiem receita de ninguém, não copiem prontuário, não copiem laudo, porque depois o babado vem em cima de quem fez por último, quem deu o último carimbado lá, né? É por isso que a gente brinca com o aluno enquanto está com o carimbo do preceptor é ótimo, né? Bota o carimbo dele. Esses dias mesmo eu falei para os alunos: por que vocês estão sem carimbo? Porque eu, na minha época de interna, a gente tinha carimbo. Aí é um negócio de aluno sentar lá no CAPS fazer anamnese, tudo escrito errado, sem vírgula, sem acento, sem taca. Aí eu disse: não, peraí, volta aqui, escreve. Anamnese realizada pelo aluno tal, sob a supervisão, e aí eu vou carimbar. Porque na hora que chega uma demanda judicial, olha a vergonha que a gente passa. Eu levo o prontuário, o juiz não sabe se aquela letra é minha, de quem é aquela letra. Está lá escrito tudo errado, sem acento, sem vírgula, né, com cré. Aí agora eu já falei, pois agora eu quero todos os internos da fita com carimbo, para já começar a ter vergonha na cara desde o internato. Fez, meu amigo, aqui ó, carimbo aqui ó. Carimba que você fez, é o seu nomezinho, não é o meu nomezinho. Então isso daí, gente, é muito sério quando a gente adquire essa responsabilidade, porque o seu carimbo vai estar lá. Daqui, por exemplo, pode acontecer, olha como é engraçado, eu fui interna aqui, pode acontecer da minha filha hoje, daqui a 4, 5 anos ela está no internato, ela rodar e pegar prontuários com o meu carimbo de quando eu era aluna. Então isso é a história de vocês que vocês começam a escrever, que está totalmente entrelaçada com o do paciente. Então a medicina, ela tem essa interface que o médico tem que entender. Então assim, nunca sair copiando, igual você falou. Eu poderia virar para esse pai, que é o que ele quer que eu fale assim para ele: olha, só pelo que o senhor me contou, eu vou dar aqui um laudo que a sua filha é delirante, o senhor leva lá no hospital e eles vão vir buscá-la. É sério, eu vi ela, eu a vi. Quem me garante que o que o pai está falando é real? Será que não é ele? Será que não é ele o delirante? Não é? É isso mesmo, gente. E a gente vê muito disso. Muito. Então, assim, nunca, tá, gente? E por isso que essa questão, ela é muito importante também. Às vezes o paciente chega
chega assim, ó, pra você. Ai, eu não durmo de jeito nenhum. Não dorme? Como assim? Não, eu estou há 10 dias sem pregar o olho. Eu falo, não. Não tá, senhora, não tá, porque a senhora está internada há muito tempo. Não existe isso, gente. Qualquer um aqui sabe. Se você tiver privação extrema de sono, chega uma hora que você dorme aonde você estiver, porque o próprio cérebro ele tem um mecanismo de fazer esse desligamento, porque ele entende igual uma máquina que está superaquecida. Isso é um mecanismo de defesa. Se vocês não conseguem, por mais que vocês tomem energético, Ritalina, Venvance, cocaína, tudo mais para ficar acordado na véspera da prova, vocês vão ver que tem hora que você pode estar lá no meio da prova, você dorme em cima da prova. Não existe isso. Né? Por isso que a gente até comenta que o povo faz exatamente o oposto, né? Que deveria fazer o contrário, deveria dormir bem, comer bem, se alimentar bem, né? Então, assim, isso não existe. O tempo, ele nos fala muita coisa, principalmente na psiquiatria. Ninguém estaria, por exemplo, extremamente numa psicose de comportamento amplamente desorganizado há meses, né? Porque já teria tido problemas. Então, a gente faz essa relação. Ok, aqui, tudo bem? Então, eu vou apagar aqui. Esse negócio de lá, agora, vocês vão ver quanto que isso é complicado. Vocês se formaram. É igual o negócio de dar. Eu falei assim que eu já era chata. Depois que eu virei conselheira do CRM, agora eu não sou chata, não. Eu sou, assim, além de chata, bundona. Porque, gente, ó, hoje mesmo, hoje é quarta-feira, é dia de eu ir para a Câmara de Julgamento. Se vocês verem o tanto de processo contra os colegas médicos, atestado gracioso, o colega está atestado um para o outro, para alguém, para o amigo de alguém que não sei o que, aí ele vai lá, vamos supor, ai Vanessa, você me arrumou um atestado? Não, eu te arrumo. Aí a Vanessa vai lá, a Vanessa está aqui, um prontuário qualquer, aqui, sei lá, ela pega um receituário do HB, está aqui na mesa, mas ela não atende no HB. Aí ela pega o receituário lá no HB, toma. Aí dá algum problema naquele atestado, aí quem que responde? O paciente não responde a nada. Mas ela é condenada e suja a ficha dela no CRM dela, porque ela cometeu uma infração gravíssima. Qual? Não, isso aí você até se safa, porque você pode dizer que você viu o paciente. Não, mas eu vi, ela era minha vizinha, minha amiga de sala. Isso aqui você se safa. Mas no que você não se safa? Olha, isso é uma coisa que vocês estudam em ética médica e esquece. Depois a gente vai esquecendo. Você usou o receituário de um ambiente que você não trabalha. Isso é gravíssimo. Gravíssimo. Olha para vocês verem, a gente vai esquecendo. E a gente esquece o quanto o médico responde legalmente em coisa séria. Eu jamais posso estar, por exemplo, fazendo um atendimento aqui na finca com o receituário da prefeitura, ou com o receituário do estado, ou com o receituário do meu consultório particular. Não posso. Não posso. Outra coisa, ó. O que tem de médico sendo processado e ficha suja no CRM, não pode fazer consulta no WhatsApp, não pode dar orientação, não pode fazer nada. Ah, mas tem telemedicina. Telemedicina. Você tem que estar com o seu programa, com a consulta aberta, dentro do link da telemedicina, dentro da plataforma, com toda a anamnese realizada, toda a conduta. Gente, eu fico aterrorizada, de verdade. Eu até estava falando para o Levi esses dias, eu falei, Levi, a gente precisa juntar nossos alunos da finca de novo e começar a reforçar, porque olha, eu estou até com dó dos colegas médicos de tantos processos que eles estão tendo e fica horrível a sua ficha profissional, né? Por causa de coisas pequenas, esse negócio, você trabalha no postinho, a enfermeira chega, ai doutor, faz um atestado para minha filha, ela já está com crise de
Ó. Ai, doutor, faz aqui uma receitinha pra mim de enalapril, que eu uso enalapril. Aí você vai lá enalapril, aí a mulher chega lá, tem um pipocó, um problema cardíaco. Ah, foi o enalapril que o doutor passou. Aí a pessoa vai te questionar atrás. Ah, eu nem sabia só, não sabia nada, doutor. Carimba que é de quem? Foi o senhor que passou. Ah, mas eu não sabia que ela era alérgica, então o senhor não deveria ter passado. Então isso daí, gente, é uma coisa muito séria, viu? Cuidado, aprendam isso desde alunos, porque o negócio é feio, tá? Se tem uma profissão que tem poder e obrigações jurídicas, essa se chama medicina. E se a gente não se cuidar... Sem dizer que o paciente, ele passa, ontem eu estava com um grupo de amigas falando isso, o quanto está difícil ser médico. E olha que eu estava com médicos assim, pessoas de todos os graus de medicina, assim, gente do céu, o paciente, você está examinando o paciente está assim. Está gravando. A gente, no postinho, teve uma mulher que viu O tempo todo. Tudo que você falar, se você olhar torto, se você olhar para o lado, você olha para o lado por quê? Está dizendo que eu sou o quê? É desse jeito. Aí você tem que ficar. Mas pode, professora, mas não pode. E quem que impede? Você é um funcionário. Quem que impede? Não impede. E os caras começam a fazer barraco. Você está entendendo? Eu não autorizo Os caras começam a fazer barraco. Hoje em dia a gente chegou num grau de sabe, as pessoas elas estão tão doentes, tão perturbadas da cabeça, que eu falei assim, nada te assusta. Cara, agora mesmo, até minha secretária falou assim, que absurdo, olha só, eu saí da São Lucas, eu dei aula na São Lucas 8 anos. Cara, isso é uma coisa que eu sou chata, vocês podem perguntar para os meus ex-alunos, eu sou daquelas professoras assim, se eu for faltar eu vou repor minha aula, se eu for faltar eu vou repor antes. É muito mais fácil, tipo assim, eu passar de hora do que eu não dar aula. Hoje, por exemplo, era um dia que tinha tudo para não vir dar aula. Não, eu sou muito chata com isso. Saí dessa, nunca tive isso aqui na minha vida de problema com isso. Quando eu saí agora dessa Lucas, esse cara me perturbando, não, professora, não sai não da pós, fica pelo menos na pós com a gente. Beleza. Era uma moça muito querida da pós, fiquei lá dando aula da pós. Final de semana, mês passado, eu fui dar um módulo da pós. A pós, ela acontece, tipo assim, das 8 da manhã, tem um intervalo, aí você volta às 2, vai até 5 da tarde, tem um intervalo de 1 hora, discussão de caso, acabou. Aí no outro dia você dá aula o dia todo. E era aula exatamente de psicofarmacologia, o tema do mais importante possível. Aí não teve um acidente de uma menina que morreu na BR, uma missionária que estava ela e irmã, não sei se eu souber, foi bem prático, ela morreu até queimada. E ela faz parte, ela é de um ciclo de pessoas que eu conheço, a minha filha foi bem filha. Cara, eu cheguei 5 horas, aí mudou, por isso que eu falo, as pessoas hoje elas estão ficando adoecidas. Aí mudou a coordenadora dessa pós-graduação, ela foi embora, foi transferida e veio um outro que eu nem conhecia. Mas aí ontem eu olhando o Instagram dele, eu falei, agora eu estou entendendo as atitudes dele. Sabe aquelas pessoas mafiosas que querem ser, enfim. Menina, aí eu peguei e estava lá na pós, eu tinha que ir no velório, 5 horas da tarde. Aí eu peguei e falei, tava eu e a professora Gisele, que é a prática. Eu falei, Gi, você dá uma segurada aí, que eu vou no velório e volto para continuar no período da tarde, da noite, porque já são 5 horas. Aí tá, fui, voltei 6h40, porque chegou lá aquela comoção, fui dar assessoria à família, uma confusão, né? Aí o tal do coordenador me mandou uma mensagem. Professora, onde a senhora, aconteceu alguma coisa? Eu falei assim, aconteceu, eu até deixei avisado com a sua assistente, que eu fui ao velório, enfim. Gente, ontem eu fui receber o meu salário, o cara descontou R$1.500. R$1.500 do meu salário na pós. Porque eu saí para ir ao velório e voltei. Você acredita no negócio disso?
não, deve ser algum equívoco, né? Deve ser um equívoco. Não, para vocês terem uma noção do quanto as pessoas estão doentes. Isso é o paciente, isso é o gestor, isso é... As pessoas, elas perdem a noção do senso. Aí eu peguei e falei assim pra ele, eu falei, eu não tô entendendo, eu acho que teve algum equívoco, né? Porque eles mandaram eu tirar minha nota, né? Aí ele pegou e escreveu assim pra mim, eu falei assim, olha, por exemplo, a doutora Thaís esteve com vocês no outro mês, o valor é esse aqui, tá? Não, mas isso é para o docente que estava integralmente com a gente no módulo. Eu falei, eu estive integralmente no módulo? Gente, olha, aí eu comecei assim, eu falei, moça, eu acho que você... Rapaz, eu falei assim, não, agora eu falei pra minha secretária, eu só não mandei ele pegar o dinheiro e, sabe? Eu falei assim, quer saber, não precisa me pagar não. Eu não vou nem tirar a nota. Não precisa tirar a nota não. Porque eu falei pra eles, tem uma coisa que você está falando com a pessoa errada, você está tomando uma atitude com a pessoa totalmente errada. Você não sabe quem eu sou, qual é a minha postura, qual é a minha... Então é isso, hoje o paciente também, ele entra com você, ele já vem fazendo um pré-julgamento. As pessoas estão assim, elas vêm pré-julgando, elas acham aquele comportamento, eu estou pagando, né? Eu estou pagando. Então, por exemplo, a pessoa às vezes vai ver um consultório, mas eu estou pagando um absurdo nessa consulta, está atrasado. Está atrasado porque o outro paciente demandou. Eu não tenho como mandar o paciente sair da sala e falar, levante e vamos embora que o outro está esperando. Ninguém aqui vai querer uma consulta e vai acontecer isso. Então as pessoas hoje, elas estão, sabe? Aí hoje eu falei para minha secretária, que a minha estudante falou assim, mas quer saber de uma coisa, Regina? Você tira assim a nota, porque a AF é muito rica, né? Não é ele que vai me pagar, é a AF, então eu só vou deixar ainda mais dinheiro para a AF. Você pode tirar a nota, o que eu vou fazer que eu nunca mais apareço lá no piso, nem no tela. Ele que é aluno, não falta professor. Ele pode, o professor. Aí a mesma coisa, você vai ficar batendo de frente com o paciente dentro da sua sala, ele vai arrumar barraco, você vai sair como doido, você é um maluco, descompensado. Ontem eu atendi uma paciente do CAPES, aí que eu estava falando, você tem que estar 1000 atento, porque, por exemplo, disforia de gênero, a pessoa chega lá com o nome, vamos supor, é uma pessoa com nome biológico masculino, mas agora ela é feminino. Se você em algum momento se confundir, tipo assim, chamar ela de ele ou ele de ela, a casa cai. Aí você tem que estar extremamente atento, olhando o nome, olhando o negócio, olhando o nome, olhando... Aí na hora que você vai fazer a receita, você tem que falar, mas a receita vai ser nome biológico, nome social. Gente, vocês não têm noção. Então hoje é muito complicado. Mas isso aí é complicado, né, professor? Porque que nem, se for receita, tem que ser o nome do que está no documento dele. Só que eles fazem barraco com você. Qual que dá processo no legal? Qual que dá processo no social ou no documento? É isso aí. Ontem mesmo essa menina, eu fui explicar, é um menino que é menina. Aí eu fui explicar, a menina tem border no último grau, assim. É menino mesmo? É um menino biologicamente, mas agora, biologicamente é um menino, só que agora é uma menina. Aí, por exemplo, eu fui explicar, né? Porque assim, ela é extremamente agressiva, irritada, quebra tudo dentro de casa, 10 mil tatuagens, 300 mil piercing, toda hora tenta suicídio, toda hora não sei o que, bem border mesmo, assim, sabe? Só que você vê, a residente falou assim, doutor do céu, a vontade que dá é pegar essa menina e fazer pei. Porque assim, parece que a mãe, assim, sabe? Aí você falando dela, faz assim. Aí eu olhando aquilo assim, aí a mãe querendo conversar sobre o diagnóstico. Ela querendo falar, sabe assim? Aí eu peguei explicando pra mãe, aí eu falei assim, mãe, olha, realmente ela tem todas, porque ela tá migrando do CAPES infantil pro adulto, né? 18 anos. Aí eu falei, realmente, tem todas as características de um transtorno borderline. E outra coisa, existe uma situação hormonal, por mais que a gente ache que não, mas por mais que hoje ela receba um hormônio feminino, ela tem um hormônio masculino.
agressividade, muito mais impulsividade, que já é comum do homem. Ela estava assim, porque eu passo pela TPM. Tipo assim, não, eu entendo que você passa também pela TPM, porque você está usando estrogênio, mas você não deixa de passar também por todo o processo que é do hormônio masculino. Você não toma nada que suprime a testosterona, né? Aí na hora que eu falei assim, como que é a palavra que eu usei? Eu falei assim, as coisas, essa questão hormonal gera também um confundidor biológico. Pra que eu usei a palavra confundidor? Oxi! Ela já começou. Aí eu vou terminar já. E era grandão esses amigos. E puxava o lenço com lenço na cabeça aí. Um absurdo! Você dizer que é um confundidor. Eu sempre me vi como menina. Mas eu não estou dizendo isso, meu amor. Não estou dizendo que você nunca se viu como menina. Eu estou explicando para sua mãe uma questão hormonal. Aí ela quis querer já, sabe, fazer uma cena. Aí eu falei assim, vamos lá, vou explicar novamente. Quando um bebê está sendo gerado dentro da barriga da mãe e já tem características, exemplo no seu caso, masculino, você era um bebê masculino. Ok, por alguma questão da genética, da biologia, sua mãe teve um excesso de produção feminino, de hormônio feminino. Então o que acontece? É um sexo masculino, mas com hormônio predominantemente feminino. Isso não é um confundidor? Mas não é bem assim. Gente, olha, vocês não têm noção, porque hoje o paciente, ele lê coisa na internet, ele acha que ele sabe mais que você, que ele vai, entendeu? Aí tudo que vocês falaram, vocês vão ver isso quando vocês começarem a ter prática. Então hoje o médico, ele tem que estar sempre muito assim, fingindo demência, entendeu? Então, no transtorno psicótico, a gente vai ter quais transtornos psicóticos? Esses aqui, transtorno psicótico breve, transtorno delirante, o T é de transtorno, tá? Professor, o primeiro é transtorno psicótico breve. tá. Transtorno delirante, transtorno, eu vou colocar em esquizo. Professora, só para formar um raciocínio aí, nós passamos pela investigação orgânica, agora vamos para a investigação psíquica, que seria conhecer esses transtornos. Na verdade, assim, se você passou pela orgânica e excluiu a orgânica, aí você vai dizer, é psiquiátrico. Se é psiquiátrico, aí agora você tem que responder qual é esse transtorno, que é o que a gente vai agora ver aqui, tá bom? Transtorno psicótico breve, transtorno delirante, transtorno esquizofreniforme, esquizofrenia. Esquizofrenia. Eu acho que ela é esquizofrênica. Ela é doida, ela é louca. Esse cara aí Gente, é sério, façam esse quadro nos cadernos de vocês, no computador. Transtorno esquizoafetivo. Eu sou esquizofrênica. Meu Deus. Vou deixar aqui na letra de fogo. Vou esperar você escrever. Não é o mesmo, eu só tô falando uma. Aí a sessão completando, depois eu escrevo aqui, apago e volto para apago. Só porque, pra vocês entenderem a letra. Mais fácil. Delírio. Então vamos lá, Se eu falei que eu tenho um transtorno psicótico, se o paciente tem uma psicose e eu já identifiquei que essa psicose é de cunho não orgânico, ou seja,
psiquiátrico, eu já descartei uso de substâncias, eu já descartei problemas orgânicos, né, dentre vários que a gente discutiu aqui. Então eu vou dizer, não, isso aqui realmente é de cunho psiquiátrico, é da psique. Beleza. Aí a primeira coisa que a gente vai falar, beleza, é uma psicose não orgânica. Primeira pergunta que a gente vai fazer, a psicose a gente já sabe o que é. Há quanto tempo, vamos colocar tempo. Tempo. Quanto tempo essa psicose está acontecendo? Por que eu falo para vocês focarem nisso? Porque é um bizu que eu dou para vocês. Se vocês forem ler isso no livro, cada página lá vai ter uma página e meia para vocês lerem. Mas se vocês fizerem esse bizu, vocês acertam e é muito mais fácil. Independente, olha só o que eu vou falar para vocês. Independente de ser delírio, de ser alucinação, de ser comportamento amplamente desorganizados ou os três, o que primeiro determina o meu primeiro raciocínio para isso é o tempo. Então, olha só. Aqui está escrito transtorno psicótico breve. O próprio nome já te fala. Isso aqui é o quê? É uma psicose, é alguém que tem uma psicose que está acontecendo menor ou igual a um mês. Então, qualquer paciente que esteja no primeiro surto, né? No primeiro surto, ele ainda não tem diagnóstico nenhum. Ele está apresentando o primeiro surto, ele está psicótico. E essa psicose tem igual ou menor que um mês, ele vai ser chamado de transtorno psicótico prévio. Ponto. Ah, mas eu acho que isso é uma esquizofrenia. Mas quanto tempo ele tem de evolução? 20 dias. Eu já posso dizer que ele é esquizofrênico? Não. Porque a gente vai ver que isso aqui tem que ser acima de 6 meses. Então, isso a gente está levando em consideração o que a gente chama de primeiro episódio psicótico, PEP. Tá? Alguém que ainda não tem nenhum diagnóstico. A gente não está falando do paciente que já é diagnosticado. Porque é lógico que eu posso ter alguém esquizofrênico, que já tem esse diagnóstico, que para de tomar o remédio, por exemplo, e surta. Né? Aí ele não vai entrar nessa cadeia de raciocínio, porque ele já tem o diagnóstico. Todo mundo entendeu isso, né? Isso aqui é para quem é o primeiro episódio, tá? Bem, o que pode, depois nos slides eu dou uma recapitulada lá com as características para vocês, mas assim, o que pode aparecer dentro do transtorno psicótico breve? Qualquer uma daquelas 3 coisas que a gente falou. Pode apresentar delírio, e ou alucinação, e ou comportamento desorganizado, tá? Qualquer um desses aqui podem acontecer. O que a gente geralmente olha no transtorno psicótico breve? Se ele tem um bom prognóstico ou um mau prognóstico. Exemplo, vocês acham que qualquer um de vocês aqui pode psicotizar alguma vez na vida? Com certeza, principalmente no quarto ano de medicina, né? Com certeza. Então, assim, a psicose não é assim, para alguns não, é para todos. Se você for submetido a uma situação de extremo sofrimento psíquico para você, em algum momento você pode abrir uma psicose. Às vezes tem gente que termina um namoro, aquilo é tão impactante para ele que ele fica psicótico. Tem gente que não passa na prova do Enem e fica psicótico, ou na pré-prova, fica tão ali, né? Bitolado no mundo, alunos de medicina começam a estudar sem noção, fazer uso de substâncias, abre psicose, né? Mas geralmente da psicose a gente não vai colocar aí porque ele teve um
uso de substância. Por exemplo, a gente já teve aqui em Porto Velho, não foi só um caso não, teve um inclusive que o meu nome foi envolvido, a aluna teve um surto, aí gente, o que estão me ligando, sábado de tarde, né? Aí depois me falaram que era a aluna que estava, eu quero, professora Marisa, eu quero a professora Marisa, meu Deus, aí a aluna ligando, médico me ligando, porque a aluna surtou, depois de ter tomado não sei quantas Ritalinas. Aí saiu à noite, fumou maconha, chegou em casa, tomou clonazepam, aí surtou, né? E ficou surtado lá no HD do João Paulo. Então isso daí acontece mesmo, né? A pessoa pode ter. Mas nesse caso aí, por exemplo, é uma psicose em geral oriunda do quê? Do uso de substância. Por isso que a gente fala, a Ritalina, o Venvance, não é tarja preta à toa. Se você pegar lá a Blufolê, um dos riscos que você tem é de ficar psicótico. Então você pode tomar aquele remedinho para estudar para a prova e talvez nem vir fazer a prova porque ficou, né? Então assim, isso é um risco que pode acontecer. Só que aí a gente não vai colocar aqui transtorno psicótico breve, a gente vai colocar o quê? Transtorno psicótico por uso de substância. Tá? Então sempre que for, todos os diagnósticos psiquiátricos vai ter essa opção. Transtorno psicótico por uso de substância, transtorno psicótico por causa orgânica, tá? E depois os que são realmente da psiquiatria. Bem, o que é um diagnóstico psicótico de boa ou ruim prognóstico? Depende do histórico do paciente. Se é um paciente que não tem pródromos comportamentais de pacientes psicóticos, em geral ele tem uma boa chance do quê? De ser tratado e voltar completamente ao que ele era antes. Agora, se já é aquela pessoa que a família diz assim, esse menino, essa menina já era meio estranho, desde criança, era meio quietão, meio isolado, meio diferentão, aí a gente já começa a ficar com as anteninhas um pouquinho mais ligadas, porque às vezes isso daqui é só o começo do que virá pela frente, tá? Mas em geral, a gente diz que é de bom prognóstico quando tem um estressor identificável. Tá? Então assim, tá psicótico porque teve um luto, tá psicótico porque terminou o namoro, tá psicótico porque tirou 0 na prova. Existe um estressor, então isso geralmente é de bom prognóstico. Então a gente diz assim, bom prognóstico quando tem um precipitador. Em quem que a gente vê acontecer mais transtornos psicóticos breves? É mais comum o adulto jovem, né? Já não é uma coisa muito comum já no idoso. A gente vê mais na população jovem mesmo, tá? Depois a gente vai falar do tratamento de todos, mas assim, que é quase tudo a mesma coisa. Transtorno psicótico do tipo delirante. Gente, o nome já fala. Primeira coisa, o tempo. Ele tem que ter mais do que um mês. Então, para eu pensar no transtorno delirante, o paciente tem que ter igual ou maior a um mês. Professora, Oi. mas aí se for um mês certinho, eu considero psicótico breve ou delirante? Porque os dois um é menor ou igual e outro é maior ou igual. Eu vou te falar aqui uma coisa que pode ser que ajude, senão você vai ter que aguardar dar 31 dias para classificar. Mas assim, o certo é assim, até 30 é psicótico breve. 31 dias, aí você já pode classificar, tá? Então a gente pode colocar aqui, né? Maior, vamos colocar para não confundir assim, maior de 30 dias, né? Maior de um mês, tá? Agora aqui o próprio nome já fala, vejam só. O que é que tem prevalente nesse transtorno aqui? Delírio. Delírio. Por exemplo, essa menina aí,
que o pai fala, se ela não tiver uma alteração comportamental, mas pelo que ele fala tem, né, se ela estivesse trabalhando normalmente, estudando normalmente, ela vem aí da faculdade, mas vem com prejuízo, não está conseguindo passar, não está conseguindo, né, ela vem mas sem prejuízo já. Mas aquele paciente que apresenta unicamente delírio, lembra daquele primeiro vídeo que eu coloquei de vocês, do senhorzinho falando da irrigação, do Brasil com irrigação? Eu entrei na escola e aprendi a ler com 6 anos de idade, escrever, fui professor com 8 anos de idade, lembra disso aí? Aquilo ali é um tipo de transtorno delirante. Você vê que ele é uma pessoa que ele dá até entrevista, né? Cara, vive normalmente, mas ele tem um conteúdo no pensamento que é persistentemente delirante. Então, assim, ó, quais são as características desse transtorno delirante? É delírio como foco principal. Ele não perde função. O paciente não perde função. Ele persiste por mais de 30 dias. E quando acontece de aparecer uma nuance de alucinação, a alucinação ela é totalmente vinculada ao delírio. Vou dar um exemplo disso aqui, ó. Acho que estão me perseguindo, ok? Eu acho que estão me perseguindo é um delírio. Aí a pessoa, eu acho que estão me perseguindo, aí ela faz. Mas que foi essa, né? Estão me perseguindo. Estou ouvindo alguém me perseguindo. Estou ouvindo alguém me perseguindo. Concorda que aí o paciente ele já está delirando e alucinando? Eu acho que estão me perseguindo, agora estou ouvindo alguém me perseguindo. Beleza. Isso é uma alucinação linkada com o conteúdo do delírio. Agora, por exemplo, eu acho que estão me perseguindo. Eu acho que estão me perseguindo. Nossa, eu estou vendo o ET, que lindo ET. Eu estou vendo o ET, que não tem nada a ver com a perseguição. Isso não é delírio, não é transtorno delirante, porque aí já é uma alucinação completamente desvinculada do delírio. Vocês entenderam isso? É meio viajado, né? Professor, é tipo a minha esposinha que começa a contar a história. É tipo os cozinhos que começam a contar a história. Vamos dizer a pequena, ela quer dar ela de doida. Aí fala, você quer dar ela? Você quer dar ela de doida? Você quer dar ela de doida? Vem pra cima da minha mãe que é a dona do hospício. Tipo assim, delírio desvinculado da alucinação, aí ele já vai se encaixar em qualquer outro elemento do transtorno delirante, tá? O transtorno delirante é aquilo que eu falei pra vocês da Ana Hickman. É o cara que ele tem lá, é um engenheiro, ele trabalha, ele tem uma vida, mas ele tem um delírio, que eu contei aqui do cara que é piloto e acha que a mulher trai ele o tempo todo. Então, assim, ele tem uma funcionalidade, ele consegue levar a vida, mas ele tem sempre um conteúdo delirante específico, tá? Ele não perde função. Que idade é comum isso aqui, pessoal? Geralmente isso aqui é muito comum acontecer após os 30, 40 anos, assim. Muito comum acontecer também em pessoas que têm situações de isolamento. Exemplo, às vezes é uma filha única, morre o pai, morre a mãe, ela fica sozinha. Aí aquela tia que nunca casou, aquelas pessoas que têm, assim, é muito comum esse tipo de transtorno delirante, é alguém que tem uma vida mais reclusa, mais isolada, né? E em algum momento ela começa a obnubilar ali aqueles pensamentos e aquilo vai se consolidando. É muito mais comum nesse público, tá? Então, mais de um mês, apresenta delírio, não perde função e
Observação. Se tiver alucinação, ela é linkada, ela é vinculada ao delírio. Professora, você não poderia De qual? Disso? Ó, por exemplo, eu acho que ele me trai. Ele é meu namorado, eu acho que ele me trai. Beleza? Eu sempre vou falar isso. Porque ele me trai. E é sempre com a mesma pessoa, com a mesma temática. Pronto, agora teve uma série que foi lançada na Netflix, aí que estava super uma pessoa que pensa que hoje eles se chamam tipo um stalk. A beberreira? Beberreira. Pronto, é tipo um negócio assim, beberreira, ela fixa naquela pessoa, não é? Eu não assisti a série ainda. Eu sei que a minha filha me contou. Aí ela acha que, né, tudo ela faz, tipo assim, a pessoa vai lá, senta num bar, vai tomar um café, porque ele tá ali naquele ambiente, ela acha que tá ali tomando um café, que ele tá interagindo com ela. Ele não tá nem olhando ela. Mas na cabeça dela, ela tá achando que ele tá interagindo. Aí digamos que eu acho que ele é apaixonado por mim. Aí ele se levanta daqui, ele vai fazer alguma coisa ali, pegar uma caneta. Aí eu já penso assim, nossa, ele tá pegando essa caneta pra mim. Ele tá pegando a caneta aleatoriamente, né? Ou ela começa, por exemplo, ele vem e pega aqui a caneta. Aí ela vê como se a caneta fosse uma flor que ele vai trazer para ela. Pode ser uma alucinação, ele trazendo uma flor para ela, mas nem existe a flor, nem existe nada. É como se fosse uma alucinação que está vinculada ao que ela acha que ele está apaixonado. Digamos que eu estou com esse delírio, aí eu olho para cá e vejo um monstro que quer me pegar. Tem alguma relação desse monstro querer me pegar com o que eu estou falando do delírio? Não tem nada a ver, é uma alucinação também. Mas ali é uma alucinação da flor, que tem toda uma simbologia com que ele está apaixonado por mim, ou eu ver um monstro que quer me pegar e me comer, que não tem nada a ver com esse delírio, entendeu? Será que deu para entender? Então, assim, tem que ter um vínculo. A alucinação, por exemplo, nesses casos, é muito comum a alucinação, ela começar a ouvir um sussurro, o paciente começar a ouvir um sussurro que ele ama ela. Aí todo mundo está aqui e fala, mas estou ouvindo, vocês não estão ouvindo, ele está falando que me ama. Mas ninguém está ouvindo isso. Então ela está tendo uma alucinação linkada à temática da paixão, entendeu? Tá? Dúvidas aqui? E aqui, pessoal? Transtorno esquizofreniforme. Transtorno esquizofreniforme, o nome já fala, ó, já começa a entrar aqui a esquizo da esquizofrenia, ó. Vocês vão ver que aqui os esquizos, ó, já começa a aparecer. Em termos de gravidade, aqui é do mais simples para o mais grave, tá? Então, olha só, aqui o paciente ele já tem uma psicose por mais de um mês, então aqui já é maior que um mês. Que tipo de psicose ele pode apresentar? Calma, você vai entender, calma. Que tipo de psicose ele pode apresentar? Qualquer um. Delírio e ou alucinação e ou comportamento desorganizado. E a função? Ele tem função normal? Não. Aqui o paciente ele já perde a função. O que é perder
função? É deixar de fazer algo que antes ele fazia. Então aqui, em decorrência disso aqui, por exemplo, esse paciente não vai mais à faculdade, não toma mais banho, não sai mais de casa, não conversa mais com as pessoas. Ou seja, é claro que ele muda muito o comportamento. A família vai dizer, ele passa horas e horas trancado dentro do quarto, né? Por isso que essa menina, eu falo assim, que eu acho que ela não é isso aqui, ó. Ela provavelmente já é isso aqui. Porque pelo relato do pai, ela é alguém que não tem função. Ela não namora 9 anos, ela não sai de casa só para faculdade, ela não vai a um restaurante, ela não interage com o mundo. Mas, há 9 anos. E o precipitador foi logo quando ela teve o último namorado, que era um policial, e que na cabeça do pai ela ficou assim porque ela traumatizou com a profissão do namorado. Olha aí para vocês verem como às vezes a pessoa fica procurando uma justificativa, entendeu? Que às vezes é apenas uma mera coincidência, tá? Então, aqui é alguém que já dura mais de um mês, que tem algum tipo de psicose em geral aqui, em geral, ele já tem mais de uma, tá? Geralmente ele já tem delírio e comportamento desorganizado, ou delírio e alucinação, ou alucinação e comportamento amplamente desorganizado. E por quanto tempo isso aqui pode durar para eu classificar dentro disso aqui? Então, é de um mês até 6 meses. Então, veja só. Vamos fazer um raciocínio aqui, ó. Digamos que alguém que teve uma alucinação, só alucinação. Está alucinando. Você viu esse paciente com 20 dias, você classificou ele como? E aí, digamos que ele não foi tratado, a família, não, doutor, deixa quieto, vou tentar levar para casa. A família volta com você daqui 3 meses. Ele continua alucinando. Aonde vocês vão classificar ele? Independente de perda de função. Olha o que eu vou falar para vocês. Nem precisa da perda de função. Olha o que eu vou falar para vocês. Vamos lá de novo. Eu atendi um paciente no marco de 20 dias. 20 dias. Tá? Ele tinha alucinação. Nós não vamos olhar nenhum outro parâmetro, só isso. E depois você viu ele com 3 meses. E ele continuava alucinando. Aí eu pergunto, o diagnóstico vai ser o mesmo aqui e aqui? Não. Por quê? O tempo. Quando você viu ele aqui, ele tinha 20 dias de evolução. Psicose com menos de 30 dias de evolução, aonde eu classifico? Não foi tratado, foi para casa, voltou daqui 3 meses. Quando eu for colher a história de novo, o que a família vai falar? Ele está vendo Batman há 3 meses. Exatamente, esquizofreniforme. Esse aqui eu já até pulo, não é delírio? Não é delírio, então eu nem penso nesse aqui. Professor, mas entenderam? Se a minha alucinação vier explicada ao delírio, não seria delírio? Tá, calma, mas não foi essa a minha pergunta. Não brigue com a prova. Calma que agora eu vou falar isso. Não brigue com a prova. Ok? Entendeu aqui? Tá, vamos lá. Digamos que você viu um paciente aqui, 20 dias ele chegou para você delirando. Qual é o diagnóstico? Transtorno psicótico breve. Não tratou, foi para casa, voltou para você
novamente com 3 meses, com delírio, linkado à alucinação e sem perda de função. Transtorno delirante. Agora ele voltou para você, alucinando, delirando, mesmo que casado, mas com perda de função, esquizofrenia. Esse aqui não perde função. Se ele perde função, ele não é mais colocado dentro de transtorno. Porque a pílula não se encaixa nenhum. Por isso que é assim. Por isso que é assim. Esse quadro ajuda muito. Quando vocês leem, vocês nunca mais se confundem. Isso ajuda bastante. Isso aqui, gente, é um quadro que eu dou para, por exemplo, na pós-psiquiatria, para o psiquiatra aprender a identificar. Então, se vocês aprenderem a identificar, assim, vocês nunca mais erram isso. Agora aqui, ó. Esse aqui, quem que é esse daqui? É o paciente que está com psicose, seja ela delírio, ou alucinação, ou comportamento amplamente desorganizado. Por quanto tempo? Maior que 6 meses. Por isso que esquizofrenia, ninguém olha para você já é esquizofrênico, a não ser que ele já tenha tempo suficiente para cogitar esse diagnóstico. Por isso que eu fico doida quando eu vejo, por exemplo, clínico, está lá e com jubinha, aí vai encaminhar uma gestante que surtou. O médico, em vez de colocar no caminhamento psicose a esclarecer, ele faz o quê? Esquizofrenia e interroga. Gente, se eu pegar um ex-aluno meu fazendo isso, eu corto a cabeça de vocês. Pelo amor de Deus, isso não existe. Vocês não vão dar esse diagnóstico em encaminhamento. Você tem que apenas identificar que aquilo é uma psicose e escreve: psicose é esclarecer. Beijo, menina, não paguem esse bico, não queiram fazer diagnóstico dessa forma em paciente, não. Tá? Agora, nossa, eu lembro das aulas, eu gosto de psiquiatria, entendo direitinho, realmente encaixa, aí você interroga, mas se não, psicose é esclarecer. Aqui e aqui, quando a gente for estudar ali nos slides, esquizofrenia e esquizofreniforme, a gente vai ver que no DSM-5, que eu passei para vocês, existe o que a gente chama de critérios maior de esquizofrenia. O que é um critério maior de esquizofrenia? Que quando já acende a nossa luz para dizer assim, não, esse paciente ele tem tudo para ser alguém desse espectro. Quando ele apresenta pelo menos um desses sintomas aqui, ó, da psicose, né? Associado a pelo menos mais 2 sintomas que a gente chama de sintomas acessórios, que seria o quê? Um é a perda de função, o outro é a presença do que a gente chama de sintomas negativos da doença. Isso aqui é outra coisa que vocês vão aprender aqui na psiquiatria. A gente fala muito sobre isso aqui, ó, sintomas positivos e sintomas negativos. Na próxima aula eu vou dar a farmacologia e a gente vai falar disso aqui. O que é sintomas positivos e o que é sintomas negativos na psiquiatria? Sintomas negativos é tudo aquilo que leva o paciente para baixo. Então, falta de prazer, anedonia, não tomar banho, não interagir, né? Empobrecimento da fala, empobrecimento do pensamento, é tudo que vai levando o paciente a uma hipofunção. E o que é sintomas positivos? Tudo aquilo que deixa o paciente exaltado. Delírio é um sintoma positivo? Sim. Alucinação é um delírio positivo? É um sintoma positivo? Sim. Agitação psicomotora? Sim. Então, assim, ó, delírio, alucinação
alucinação. Por isso que a psicose, em geral, ela está mais linkada aos sintomas positivos, né? Agitação psicomotora, né? E os sintomas negativos? Anedonia, avolia, que é a falta de vontade, alogia, que é o empobrecimento da fala, isolamento. Então essa daí ou ele vai ter só um ou ele vai ter um outro? Tem como ter os dois ao mesmo tempo? Tem como ter os dois ao mesmo tempo. E é isso que acontece aqui, ó. É isso que acontece aqui. Exemplo. Vamos pegar essa menina que eu hoje trouxe como exemplo. O que o pai está dizendo? Ela está delirante, ok? Sintomas positivos, concorda? Mas ela está trancada no quarto, ela está isolada, ela está com falta de vontade de fazer as coisas, ela não tem vontade. Então eu posso dizer que essa paciente é uma paciente que tem sintomas positivos associados a sintomas negativos. E isso é uma característica de agravamento. Isso é uma característica de... Porque isso aqui não cursa com essa associação. Esse aqui não perde função porque exatamente ele não tem sintomas negativos. Entendeu? Então, quanto mais grave é a doença psiquiátrica, mais sintomas negativos ela cursa em associação com o sintoma positivo. O que acontece quando você trata uma esquizofrenia? A gente vai falar na aula de farmacologia, na aula semana que vem. Por isso que os antipsicóticos evoluíram. Quando eu pego, por exemplo, um haloperidol, que é um dos mais antigos que a gente tem, o haloperidol ele é um antipsicótico que atua em receptor D2, fazendo o quê? Controle de quais sintomas da doença? Positivos. Ele deixa o paciente sem delirar muitas vezes, ele deixa o paciente sem alucinar. Mas como que era o esquizofrênico de antigamente? Todo mundo já conhecia pelo olhar de doido, que já é uma característica disso aqui. E sempre o quê? Quieto, isolado, em casa. Com o advindo da nova tecnologia de antipsicóticos, risperidona, oxapina, clozapina, aripiprazol, qual que é a grande diferença desses antipsicóticos? Que eles não pegam mais apenas receptores dopaminérgicos. Eles pegam também receptores serotoninérgicos, trabalhando o quê? Sintomas negativos. Então, por isso que hoje eu consigo ter alguém que, se ele é rapidamente diagnosticado com esquizofrenia, por exemplo, há 20 anos atrás era impensável eu ter um paciente esquizofrênico com alguma função aos 40 anos. Ele já estaria totalmente... Hoje, eu às vezes tenho paciente esquizofrênico que, apesar de perda de função, aos 40 ele está prestando um concurso. Porque ele foi tratado precocemente. Por isso que essa é a importância dessa aula. Hoje, a importância do médico generalista é saber identificar o quanto antes essas patologias, porque quanto antes a gente trata, mais eu melhoro o prognóstico da vida desse paciente. Uma menina dessa aí, que está 9 anos evoluindo em casa, é um péssimo prognóstico. Ela não volta mais ao basal dela, esquece. A gente não fala isso para o pai e para a mãe para não desanimar. Mas ela talvez nem responda mais ao antipsicótico. É muitos anos de evolução da doença. Muitos anos. Professora, no caso dessa paciente seria internação? Seria internação, mas há uma grande chance de internar. Ela vai ficar mais calma, mas permanecer delirante. Porque o delírio já impregnou como sendo dela, entendeu? Já vai ficar residual, muito tempo. Aqui na psiquiatria, o tempo, ele é, assim, primordial. Às vezes eu tenho dó quando a família fica teimando, sabe? Porque assim, eu falo, cara, pra que se você vê seu filho melhorou milhões % com um comprimido
comprimido de risperidona por dia, dá essa porcaria a vida toda. Pra que você vai correr o risco? Mas a pessoa quer correr o risco. Aí ela tira a medicação, o menino dali 2, 3 anos surta de novo. Aí o que acontece? A cada surto, há uma probabilidade muito grande de você não recuperar mais o que você era antes. Então a probabilidade de cada surto é você perder entre 10 a 30% da sua capacidade inicial. Entendeu? Então, por exemplo, você pega um jovem aos 18 anos aqui, que é geralmente o marco aí, né? Ele teve o primeiro surto, eu identifiquei, tratei. Digamos que ele perca aqui 20%, mas ele se mantém tratado, ele vai chegar aqui aos 50 anos praticamente igual aqui, ó. Hoje é esse o nosso objetivo. Só que se a família ou o paciente teima, ele começa o que aqui, ó? Ele para a medicação. Aos 25 ele surta de novo. Aí ele já perde mais. Vamos ser bem assim, ó. Perde 5. Aí ele já perdeu 25. Para de novo, não trata de novo. Aqui aos 30, outro surto. Cada surto ele é pior. Ah, digamos que aqui ele perde já 25 mais 25. Aqui ele já está totalmente abestalhado. Totalmente abestalhado. Então hoje o objetivo é realmente a gente identificar e tratar o mais precocemente possível. Por exemplo, a Cecília tem um conhecido dela que ele se encaixa bem nisso aqui, Cecília. Porque é interessante o caso desse conhecido da Cecília, da primeira pessoa da família, que mora com aquele Hugo, que mora com o Hugo, o Hugo bigodudo, é radiologia, que é oncologista. Não tem um rapaz que mora com ele? Sabe quem que é que eu estou falando? Aquilo ali é um caso, olha só, esse caso desse paciente é bem interessante. E eu estou sofrendo agora para aposentar ele, porque ele já está com acho que ele já está com 50 e poucos anos, né? Mas você vê, ele só não está numa situação de rua daquele moço porque o médico, que é amigo dele, cuida dele. Porque se ele está ali na rua, igual o pedido. E ele é um grande físico, né? Ele é um físico, na verdade, ele foi um dos caras que primeiro trabalhou aqui em Porto Velho com a parte do antigo São Pellegrino. Ele era o físico que faz a parte de, como fala, da parte de oncologia, radioterapia. E ele é um caso, ele provavelmente já tinha um histórico de ser diferente. Então você vê, ele não tem filhos, ele teve 2 casamentos que quando você vê as histórias assim, eu acho que era muito mais por uma situação de conveniência das parceiras do que realmente um relacionamento. E ele tem um delírio persistente, né? Ele tem um delírio persistente de que sombras, coisas místicas pegam ele, abduzem a energia dele. Isso veio, como ele não tinha ninguém tratando, isso veio, foi crescendo, né? Foi passando aqui, ó. Até chegar a hora e ele foi trabalhando em grandes centros. E ele só adoeceu francamente, ele não é que ele adoeceu, ele já era adoecido, mas só viram realmente a doença quando ele foi transferido para o Acre, ou foi trabalhar no Acre, alguma coisa assim. Que aqui os amigos médicos iam meio que tampando o sol com a peneira, com os sintomas que ele vinha aparecendo, as pessoas não percebiam como um delírio. E aí ele ia, como ele trabalhava, ele tinha algumas funções, ele ia. Mas hoje ele está lá com 50 anos, totalmente disfuncional. Totalmente disfuncional. Se não fosse um amigo médico que foi da época dele, das antigas, pegar e acolher ele em casa, ele não teria onde morar, não teria com quem ficar, não teria nada. Ele está há anos com esse colega médico na casa dele, ele cuidando, né? E agora estão querendo aposentar ele, ele realmente é um paciente esquizofrênico. Mas você vê, é um paciente que veio, né? Toda uma história, depois eu vou até trazer essa história que é bem interessante. Entenderam aqui?
aqui, gente? Aqui, então, o paciente vai apresentar perda de função. O que difere uma esquizofreniforme de uma esquizofrenia? Exatamente, é o tempo. Mas pode acontecer do cara chegar a ficar adoecido aqui até 5 meses e depois voltar e não apresentar mais? Pode. Pode. Mas, em geral, isso aqui é o anunciamento disso aqui. Pode acontecer. Quem que eu acho que pode ser esse que vai melhorar antes disso aqui acontecer? Quem que seria aqui um prognóstico bom para ele? Eu acho que precisa melhorar. Exatamente, igual aqui. Se existir um estressor muito delimitado, isso fala muito a favor de pode ser que o quê? Ele teve o surto e demorou a melhorar. Então ele sai daqui porque 30 dias é rápido e ficou ali 2, 3 meses em surto. Então ele veio para cá. Mas ele melhorou. Por que que ele melhorou? Porque ele tinha um estressor. Ele tinha algo precipitante. Agora aquilo que abre um surto assim, ó, do nada. Não teve nenhum episódio, não teve nada na vida da pessoa, não teve nada, a pessoa acorda e começa a ficar olhando pro sol, fritando dentro do quarto quente. Começa essas mudanças comportamentais do nada. A mãe chega, o menino está comendo banana com a casca. A mãe chega na cozinha, o menino está abrindo o forno e olhando. Isso é muito comum. Aí a mãe fala, o que você está olhando? Nada. Aí eles voltam. Daqui a pouco tá a mãe lavando a louça, o menino volta. Meu filho, você quer alguma coisa? Não, nada. Eles já estão alucinando. Eles já estão vendo coisa dentro do forno. Eles já estão toda hora no forno. E aí, às vezes, a família não entende, ó. Não entende o que está acontecendo. Esse tipo de comportamento que muda assim do nada, isso aqui é muito característico disso aqui. Tá? E o esquizoafetivo, gente? Quem que é o esquizoafetivo? É o mais grave ainda do que a esquizofrenia. Por quê? É como se fosse uma mistura de esquizofrenia com bipolaridade. O transtorno bipolar e a esquizofrenia são considerados os 2 transtornos mais graves da psiquiatria, sendo o bipolar do transtorno do humor e a esquizofrenia da psicose. Quem tem o transtorno esquizoafetivo é como se ele tivesse as duas coisas juntas. Ele faz psicose e faz momentos também de mudança de humor. Isso aqui eu vou deixar para a próxima aula, que eu tenho que explicar com mais calma, porque eu vou explicar um pouquinho dos critérios, tá? Mas já guardem essa ideia aí. Nunca alguém pode ser bipolar e esquizofrênico ao mesmo tempo. Isso não existe. Ou o paciente é bipolar, ou o paciente é esquizofrênico, ou digamos que depois de 2 anos de acompanhamento eu entenda que o paciente é esquizoafetivo. Esse diagnóstico é o que a gente mais demora para dar. A gente só dá esse diagnóstico acima de 2 anos. Por quê? Porque ele é complexo, ele pode ser bastante confundido e a gente vai ter que ter critérios muito precisos. Às vezes eu vejo um psiquiatra pondo em laudo que o paciente tem esquizofrenia e bipolaridade. Gente, isso não existe. Isso é psiquiatra que nunca estudou na vida. O paciente é uma coisa, é outra, depois eu vou explicar isso para vocês. Agora, pode ser que ele seja um esquizoafético, mas para eu dizer isso, o paciente tem que ter um acompanhamento de mais de 2 anos e ele apresenta psicose sem humor, ou seja, sem sintomas de humor, por no mínimo 15 dias. Porque assim, ó, a gente vai ver a questão da bipolaridade.
Quando o paciente está em mania ou o paciente está em depressão, ele pode psicotizar, pode fazer mania psicótica, ele pode fazer depressão psicótica. E isso é esperado dentro da esquizofrenia, da bipolaridade. Porém, tem paciente que ele faz isso no período da mania ou da depressão, passado um tempo ele fica só psicótico, sem estar em mania e sem estar em depressão. Aí se eu vejo isso realmente acontecer, aí eu posso dizer que ele é esquizofrênico. Tá? 2 anos, você tem que acompanhar a presença desses sintomas por 2 anos. É. A esquizofrenia, a senhora estava diferenciado esquizofrenia forma, também vai usar os critérios? Qual? A esquizofrenia em si também vai usar os critérios para diferenciar a esquizofrenia. Esquizofrenia forma. Quais critérios você fala? Aqui que a senhora estava explicando, sintomas maiores, sintomas menores? Positivos e É, positivo e negativos? negativo. Geralmente aqui eles apresentam, né? Porque já tem perda de função. Aqui geralmente a sintomatologia ela é muito igual. O que muda aqui é o tempo. Só o tempo. E se tem ou não um precipitador. Pronto. Essa psicose sem sintomas de morena é afetivo? Aqui é o estudo afetivo. Eu vou explicar com mais calma, porque agora está muito em cima da hora, vocês vão se confundir, tá? Ok, pessoal? Guardou isso aqui? Já pode. Peguei 2 chicletes. Mas ela vai fazer um trabalho?